Beleza, galera? Hoje é dia 13 de outubro de 2018 e nesse vídeo eu devo falar um dos assuntos mais polêmicos que eu gravei nos últimos dias, que é justamente o motivo pelo qual eu vou votar no João Dória no segundo turno aqui das eleições para governador do estado de São Paulo e falar a respeito também do apoio que o Major Olímpio do PSL está dando ao Márcio França. Para começar, por que eu vou votar no João Dória? Na verdade, essa pergunta tem que ser invertida. É o porquê que eu não vou votar no Márcio França. Para começar, porque o Márcio França é do Partido Socialista Brasileiro, já tem o socialismo no nome, então esse é um dos motivos. Segundo motivo, dentre os 7 partidos que integram o Foro de São Paulo, o PSB é um deles. Então, segundo motivo, é porque o partido dele integra o Foro de São Paulo. Terceiro motivo, o PSB nacional declarou apoio ao Haddad. Quarto motivo, aquela homenagem que o Márcio França fez àquela policial, a Kátia Sastre, que inclusive foi eleita deputada agora nessas últimas eleições, quando ela matou aquele vagabundo na frente da escola, para mim não foi uma homenagem ali sincera, na minha opinião. Foi justamente para tentar angariar o carinho, os votos daqueles defensores da polícia. Porque o PSDB aqui em São Paulo, para quem é daqui sabe que é o PSDB aqui, no meio das forças militares e policiais, é queimado demais. Então, como ele era o vice do PSDB, ele quis mostrar que, ó, eu sou diferente, eu apoio a polícia. Daí foi lá e deu aquele buquê de rosas para ela lá, um buquê de flores, na verdade. Então, para mim, foi meio forçado. Foi mais um golpe político do que um apoio verdadeiro. E o quinto e último motivo é porque o Márcio França sempre foi filiado ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, e todo partido político ele tem um estatuto onde é previsto os valores, os deveres, os objetivos daquele partido político. E para você ser filiado a um partido, você tem que concordar com aquilo que o partido prega. Você não vai estar pregando determinada coisa e se filiar a um partido que prega totalmente o oposto. Então você é alinhado a o que o partido prega. E no Estatuto do PSB, lá no seu artigo 2º, ele vai dizer o seguinte: é finalidade do PSB lutar pela implantação da democracia e do socialismo no país. E no artigo 92 ele vai dizer o seguinte: o lema do PSB é socialismo e liberdade. E por ser filiado a um partido desse, você tem que estar alinhado a essa ideia. Então o objetivo do Márcio França é implementar o socialismo no Brasil. Então se você ler o estatuto do PSB, você vai ver lá algumas referências ao socialismo. Pelo menos no estatuto do PSDB não fala nada a respeito de comunismo e socialismo. Todo mundo sabe que a social-democracia ela é de esquerda e tudo mais, só que ela tem uma diferença entre social-democracia e socialismo. Então, esses são 5 motivos de eu não votar no Márcio França. Agora, quanto ao João Dória, eu já gravei vários vídeos aqui falando a respeito do João Dória, da máscara que ele se utiliza e tudo mais. Então ele já mentiu várias vezes. Inclusive a ideia dele quando se lançou para a Prefeitura de São Paulo, na minha opinião, sempre foi visando a presidência da República justamente para abafar o Bolsonaro. Depois ele viu que ele se queimou tanto que aí ele acabou indo para governador, já que não ia ter outra opção. Desde que assumiu a Prefeitura de São Paulo, falou que ia terminar o mandato e não foi isso que aconteceu. Pulou fora antes, todo mundo sabe. Não cumpriu a maioria das coisas que ele falou. O PSDB se manteve neutro agora na disputa presidencial do segundo turno, mas ele já foi um dos primeiros que declarou apoio a Bolsonaro. Tenho certeza que foi jogada política justamente para angariar o voto do pessoal do Bolsonaro. Tenho certeza disso. Então a minha esperança é que na próxima eleição aqui para o governo de São Paulo tenhamos pelo menos um candidato conservador. Esse ano eu votei no Rodrigo Tavares por ele pertencer ao PRTB, que é o partido coligado com o PSL, mas foi totalmente por falta de opção. Ele se embananou em todos os debates, parecia a Dilma, ao contrário, se embananou, acho que faltou experiência para ele, ele quis sempre bater na mesma tecla que ele era do partido coligado com o Bolsonaro, ou seja, tentar utilizar o Bolsonaro para angariar votos, conseguiu, né? Tanto é que eu votei nele. Mas justamente pelo que eu falei, falta de opção. Acho que faltou muita experiência ali, e eu acho que o partido poderia ter colocado uma pessoa que tivesse pelo menos uma empatia maior ali, né? Um carisma melhor e tal, mas enfim. É o que tinha, então no primeiro turno votei nele e agora no segundo no Dória, como eu já falei. E agora no segundo turno, se manter neutro é covardia. A gente nunca pode desperdiçar o nosso voto. A gente tem que pelo menos votar no menos pior. Eu vou votar agora no Dória com a mesma dor no coração que eu votei no Aécio em 2014. Na verdade eu não votei no Aécio, eu votei contra a Dilma. Mas eu poderia muito bem chegar e falar assim, pô, o Aécio é um pilantra, Dilma é outro, vou anular. Covardia, pô.
tem que pelo menos escolher o menos pior. Eu vou te dar um exemplo do que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Lá vai ter o segundo turno para governador do estado e lá nós temos um candidato do PDT e temos uma candidata do PT. Golpe, 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 golpe. Ambos os partidos de esquerda. Ambos os partidos integram o Foro de São Paulo. A diferença é que o candidato do PDT ele declarou apoio ao Bolsonaro e a outra ao Haddad. Então nós temos uma situação complicada no Rio Grande do Norte lá, porque qualquer um dos dois que ganhar vai ser de esquerda. Mas o que você tem que fazer? No menos pior. Um já declarou apoio ao Bolsonaro. Pode ser lorota? Pode, mas pelo menos declarou apoio ao Bolsonaro. E ele é do PDT e não do PT. PT é a última opção do universo. Partido mais corrupto que nós já tivemos, a cúpula inteira dele, todos os caciques presos ou já foram presos, partido do Lula, maior corrupto da nossa história, então PT totalmente fora. Só sobrou o PDT, Foro de São Paulo, de esquerda. Mas fazer o quê? Eu votaria nele se eu estivesse lá no Rio Grande do Norte. Quanto ao apoio do Major Olímpio que ele está dando para o Márcio França, eu entendo a situação do Major Olímpio. Ele foi policial militar aqui no estado de São Paulo por muito tempo. Todo mundo que é de São Paulo aqui sabe do descaso do PSDB aos órgãos de segurança, desvalorização dos policiais, defasagem de salários, muito defasagem de salários, acordo com facções criminosas, falta de condição de trabalho para os policiais, maquiagem na hora de dar um aumento para os policiais. Eu gravei alguns vídeos aqui falando a respeito da atividade delegada. Então o que o governo do estado fez? Em vez de dar um aumento que era merecido pelos policiais, inventaram a maldita da atividade delegada, que faz com que os policiais tenham que trabalhar no horário de folga para conseguir esse aumento que já era devido. Eles já deveriam ganhar esse aumento. Então, um policial que trabalha 12 por 36 na polícia ia acabar trabalhando 12 por 36 nessa tal dessa atividade delegada. Ou vinculado à prefeitura, e aí a prefeitura que bancava, ou vinculado ao próprio estado. Ficou conhecido aqui essa atividade delegada como o bico fardado. Para mim, foi uma maquiagem, foi uma falcatrua. Eles conseguiram aumentar o policiamento justamente por fazer os policiais trabalharem em horário de folga, e aí deram um aumento que na verdade não é um aumento, né? Tá pagando pela hora trabalhada dele. Então, é um absurdo isso que fizeram. E a ausência do governador do estado em eventos como a formatura dos soldados da Polícia Militar, formatura de sargentos da Polícia Militar, que sempre é anualmente feito no AMB, mais de 1.200 aí sargentos sendo formados, inclusive o Bolsonaro esse ano participou. Então a falta do governador do estado, que é o comandante das forças estaduais, nunca está presente, já é um sinal claro do descaso que ele tem para com as forças militares e da falta de moral que ele tem dentro do meio militar. Então, na minha opinião, esse foi um dos motivos que fez com que o Major Olímpio apoiasse o Márcio França em vez do João Dória agora no segundo turno. Para concluir, eu vou votar no Dória justamente por não votar no socialista lá. É como se eu estivesse escolhendo entre uma esquerda mais moderada do que uma esquerda revolucionária. Essa é a minha opinião. Forte abraço e até a próxima.